Olá, meus amigos, como é de costume, um bom dia para vocês. Hoje eu quero partilhar com vocês um assunto que interessa a si e a mim, porque somos também vítimas disso. É o custo de vida dos angolanos. Parece que nós estamos atirados numa situação de sofrimento permanente. O quadro não altera, há um discurso político que se faz em volta disso, mas na verdade é para maquiar uma realidade que nós vivenciamos nas nossas comunidades, nos nossos bairros. Continuamos a conviver com um elevado custo de vida muito alto. O custo de vida está muito alto e, portanto, ninguém consegue resistir a isso. Isso significa que os nossos índices de inflação continuam a disparar. Muito recentemente eu tive contato com uma notícia veiculada pelo Novo Jornal, uma informação do dia, deixa cá ver, do dia 14 de junho, é uma notícia fresquinha, que a inflação em Angola disparou para os 30,16%. Isso no geral, mas há uma questão que trouxe aqui, que me traz curiosidade, é o facto de a inflação em Luanda, na cidade de Luanda, ter atingido 41,58%. Portanto, é aqui onde está a maior concentração populacional, é aqui na cidade de Luanda onde nós conseguimos ver nos olhos das pessoas a miséria, a pobreza e a dificuldade para sobreviverem. Portanto, significa dizer que as nossas vidas continuarão a ser mais difíceis ainda, e porque não há sinais de reversão do quadro. Por quê? Porque as políticas econômicas continuam a demonstrar certo fracasso. Não há aqui qualquer perspectiva de desenvolvimento, não há qualquer perspectiva para alterarmos o quadro, porque todos os dias os índices de pobreza, de miséria vão se multiplicando. Isso não está acontecendo num país pobre. Atenção, não está acontecendo num país pobre, está acontecendo num país chamado Angola. Um país rico em recursos, mas que a sua população continua vivendo abaixo da linha da pobreza. Faltando-lhe o mínimo. Hoje está mais do que provado que muitas famílias sequer fazem as 3 refeições. E quando fazem o café da manhã, o pequeno almoço, é com muito sacrifício e sem esperança de ter uma próxima refeição. Onde é que estamos? Que país queremos construir com elevados níveis de pobreza? Uma criança que não se alimenta não tem como ir à escola. E se for à escola, não aprende. Porque, como vocês sabem, a alimentação influencia muito no nível de produção e de intelecção também. Nós não podemos ter uma criança, não podemos esperar de uma criança que está na escola que assimile quando ele vai à escola com fome. É grave. Nós estamos mergulhados num quadro que a todos nós tem nos preocupado. E eu estou partilhando este vídeo com você porque eu sei que tanto tu como eu temos nos deparado com estas situações. E, portanto, a nossa preocupação é coletiva. E a solução para reverter isso não é só uma questão de luta, não é só uma questão de defesa de direitos, é uma questão em que tem que nos envolver e assumirmos um compromisso, porque todos somos vítimas disso. E há outro problema que se agrava a isso, é o facto de nós termos ainda os níveis de inflação altíssimos, estarmos a conviver com salários baixos, salários que não dignificam as nossas vidas, salários que não conseguimos, com os quais não conseguimos ter o básico. Quanto é que está um saco de arroz? O saco de arroz está quase, ou seja, corresponde a quase o salário mínimo. Quando é que está um saco de frango? Para não dizermos do tomate, um produto que nós produzimos em excesso neste país, mas quando chega no mercado, chega caro. É um produto que nós temos por excesso. E falo do tomate, posso falar da cebola, falo dos outros produtos do campo. Portanto,
É grave a situação. Bom, diante dessa situação de desigualdade que a inflação vai causando, a nossa solução é que a equipe econômica não pode ser pensada a partir de um viés partidário, porque não está a pensar políticas voltadas para os militantes, mas políticas voltadas para os cidadãos. Portanto, era importante que fosse revista a equipa econômica, que fosse colocada nesse grupo pessoas que estejam interessadas a mudar o quadro da situação, porque a gravidade está aí e vai se multiplicando. Portanto, era importante que esse elemento fosse considerado e nós vimos nisso numa solução. Uma das outras soluções é a questão da valorização do salário mínimo nacional. Portanto, hoje ainda continuamos a discutir, os sindicatos fizeram essa luta no sentido de se reverter a questão do salário mínimo. E vou aqui dizer, o salário mínimo pode até subir a 100 se os níveis da inflação continuarem a disparar. Esses 100 mil não serão suficientes para que as famílias consigam sobreviver do salário mínimo. Precisamos valorizar o salário mínimo. Valorizar o salário mínimo significa combater a inflação, tornar os produtos acessíveis, possibilitar que as pessoas consigam sobreviver do salário mínimo. Uma outra questão como solução é termos um programa nacional de acesso ao ensino técnico e ao emprego. Portanto, não podemos falar de desenvolvimento quando grande maioria dos angolanos continua desempregado, porque o desenvolvimento também depende muito do poder aquisitivo. As pessoas não conseguem ter, não têm capacidade de aquisição dos produtos, não é possível desenvolvimento. Não é possível desenvolvimento numa conjuntura de elevados índices de desemprego. E uma outra questão é aquela que já é um debate antigo entre nós, entre os angolanos, que é a questão da reforma tributária, mas uma reforma tributária que cobre mais impostos aos que têm mais dinheiro e cobra menos impostos aos que têm pouco dinheiro. Portanto, não se pode cobrar o mesmo valor de imposto a quem ganha 32 mil kwanzas com quem ganha 700 mil kwanzas ou 1 milhão de kwanzas, por exemplo. Portanto, era importante nós termos a coragem, que o governo tivesse a coragem, e se nós tivéssemos a governar, claramente teríamos essa coragem de agravar os impostos para quem tem maior rendimento e desagravar para quem não tem muito rendimento. Então, são pequenas soluções que nós podemos tornar possível esse desagravamento da desigualdade social, que hoje é um grande problema. Portanto, estas são as nossas visões e eu gostava de partilhar com vocês isso porque, como disse no princípio, tu e eu somos vítimas de uma política que continua a normalizar a desigualdade social dos angolanos, mas agravante ainda num país tão rico e que não há condições de estarmos na miséria, não há condições de termos pessoas morrendo porque não comeram. E isso não é falácia, isso é real. Eu estive há dias no sul do país, estive na Chibia, estive em Calucambe e tive contato com essa realidade. Portanto, é gritante. Lá não existe Estado. Lá a governação não chega. Lá as políticas públicas, para não dizer uma governação, é invisível. Portanto, temos que reverter o quadro e as nossas soluções são essas. Reformar a equipa econômica, agravar os impostos para quem tem maior rendimento, valorizar o salário mínimo e apostarmos no ensino técnico profissional de qualidade. Não é com essas formações de uma peça que até agora aprovam-nos que continuam a ser um espaço de promoção da incompetência técnica. Portanto, era isso que eu queria partilhar com vocês hoje, meus amigos. Se você gostou do meu vídeo, faz favor, compartilhe. Porque quanto mais gente tiver acesso a informações como esta, mais gente ganhará consciência e saberá como tomar partido nos assuntos que interessam o seu município, o seu país, Angola, no caso, e a sua província ou o seu bairro. Muito obrigado. Até a próxima. Yeah.